Terminado o coffee break, vamos agora para o último e quarto painel de comunicações, moderado pelo professor Rui Estrada. Também é importante que possam sair daqui também com mais hipóteses de trabalho, com bibliografia, com dados, com informações. Dito isto, então, passava a palavra à Cristiane Machado, que vai falar justamente de envelhecimento e publicidade, estudo piloto sobre campanhas publicitárias no Brasil. Faz favor. Obrigada. Agradeço também o convite do professor Jorge Pedro e acho muito bacana a iniciativa da UFP de receber esse evento, para a gente ter tanta troca, tanta diversidade de temas sendo apresentados aqui. Então agora a gente vai fazer uma pausa no conteúdo jornalístico e vamos aos intervalos comerciais. Vamos falar de publicidade. O meu tema é envelhecimento e publicidade. O que eu vou apresentar aqui é um estudo piloto que foi feito para o doutoramento, estou no segundo ano. A partir disso aqui a coisa já evoluiu bastante, já estou com uma outra amostra bem encaminhada, mas o que eu vou mostrar então foi o primeiro estudo que foi feito para tentar entender como é que a publicidade trata o envelhecimento no Brasil. Por favor, professor, pode passar. Então, o objetivo da pesquisa é justamente entender isso e verificar se existem e quais são os estereótipos presentes nas formas como as mensagens publicitárias mostram as pessoas idosas. Por favor, próximo. No Brasil a gente tem isso aqui, para quem é brasileiro é super conhecido, mas enfim, um cenário muito diferente do que existe aqui na Europa, né? Uma inversão da pirâmide etária que está começando agora no começo desse milênio, num processo semelhante ao que aconteceu aqui na Europa, só que o que aconteceu aqui em alguns países que levou 200 anos para a pirâmide inverter, no Brasil está acontecendo em 30 anos, como está demonstrado ali. E isso traz uma necessidade de olhares diferentes, né? Esses idosos são um grupo de consumidores muito importante, só que eles são praticamente desconsiderados pelas marcas. Tem uma autora brasileira que é a Deber, Gita Deber, ela é uma antropóloga e ela estuda muito questões relacionadas à gerontologia, mas especificamente ela tem estudos que tratam da relação da mídia, dos meios de comunicação, tanto no jornalismo como na publicidade, com questões relacionadas ao envelhecimento. Então ela é uma das autoras que eu mais usei no meu referencial teórico. E ela fala que os anunciantes e as próprias agências ainda não sabem bem como lidar com essa mudança demográfica que traz mudanças sociais, mudanças no comportamento das pessoas, na interpretação e nas representações que as pessoas fazem a respeito do que é envelhecer, o que é ser idoso, se velho. E ela mesma coloca algumas coisas importantes e uma das que eu tive como ponto de partida é o conceito de idadismo, que é estudado por um autor chamado Butler, que ele fala que da mesma forma que existem preconceitos em relação a outros temas, como racismo, sexismo, existe um preconceito de idade também, e ele é ainda mais estúpido do que os outros, se a gente parar para pensar, né? Porque ninguém quer morrer jovem, todo mundo quer um dia envelhecer, então esse preconceito é um preconceito contra a gente, assim, todo preconceito é estúpido, mas esse é mais ainda. Mas ainda assim ele é um preconceito que é socialmente aceito. E o Brasil, sendo um país tão jovem, ou tido e se vendendo, se mostrando como tão jovem, ainda aceita isso muito fortemente. Só que essa inversão rápida da pirâmide etária torna necessário um olhar diferente. Um desses olhares diferentes é o da Organização Mundial de Saúde, que traz esse conceito de envelhecimento ativo, que são os esforços que são feitos para promover mais qualidade de vida para a população idosa. Então, a otimização de oportunidades de saúde, participação e segurança com o objetivo de melhorar essa qualidade de vida. Pode passar, por favor. Então, o que acontece? De um lado tem o preconceito, do outro lado tem essas iniciativas e intenções de melhorar a qualidade de vida, mas o fato é que o envelhecimento é uma construção social, uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E a publicidade, mas não só a publicidade, como aqui no meio de maioria de jornalistas, o jornalismo também, né, os meios de comunicação em todos os seus formatos, contribuem para construir esses conceitos, mas ao mesmo tempo eles refletem aquilo que existe. Então a publicidade vai trabalhar nos dois papéis, né, de repetir aquilo que já existe, de forma que as pessoas reconheçam, e também contribuindo para mudanças na forma como as pessoas interpretam determinados temas. A Deber, a mesma autora que eu já citei antes, traz essa expressão aqui. A maioria das imagens que ela verificou na publicidade são imagens negativas e desrespeitosas com os idosos, acentuando os estereótipos de dependência física e afetiva, da insegurança e do isolamento. É uma coisa que todo mundo convive com alguém mais velho, isso não é uma verdade necessária. Para alguns casos, mas não é uma verdade necessária. Por favor, próximo. Pensando sobre o ponto de vista de elaboração de mensagem publicitária, quando uma agência de publicidade vai fazer uma mensagem, ela pesquisa quem são seus públicos.
Então eu tenho uma primeira hipótese, que é a de que quando a mensagem é direcionada ao público idoso, vai ser feita uma pesquisa, vai ser feito um entendimento melhor de quem é esse público e a mensagem vai ser mais adequada ao que esse público quer ouvir e a forma como ele vai ser considerada a sua autoimagem. Mas em situações em que a mensagem não é específica para o público idoso, mas que são incluídos personagens idosos, talvez aí alguns estereótipos sejam ainda mais fortes e mais presentes. Essa é uma hipótese que eu estou tentando verificar. Mas os estereótipos não são necessariamente negativos. Aqui a gente tem uma situação que diz que com frequência são estereótipos negativos, né? Então, em décadas passadas, quando os idosos apareciam, eles eram retratados como decrépitos, incapazes e com problemas de audição. Isso é uma característica que aparece muito em publicidades, principalmente. Mais recentemente, eles até entraram na era digital, mas ainda precisam ser objeto de gracinhas. Então, cenas que não são engraçadas, se forem protagonizadas por pessoas mais jovens, viram engraçadas se você tiver um idoso ali. Mas nem todo estereótipo é negativo, como eu estava falando. O estereótipo é uma ferramenta publicitária válida para você, em um tempo muito curto, conseguir criar identificação e caracterizar personagens. O problema é quando o estereótipo estimula o preconceito. E aí, num outro texto da Deber, ela identifica 3 formas como a publicidade retrata os idosos. A primeira delas é de forma muito negativa, como pessoas tradicionais, conservadoras, dependentes, isoladas e inseguras. Quer dizer, aquele perfil do velhinho no mau sentido, do ponto de vista muito negativo. Uma segunda forma seria um extremo de positivo, né? Então, a pessoa idosa que simboliza o poder, a riqueza, a perspicácia, o prestígio social, a tradição, a experiência da pessoa como um elemento que a coloca numa situação favorável. E a terceira situação seria com um tom humorístico. Então, aquela situação que eu falei, que muitas vezes o que não seria piada para uma pessoa mais jovem, vira piada quando se usa uma pessoa mais velha, especialmente com relação ao uso de tecnologia e sexualidade. Um casal de jovens se beijando não gera risos em ninguém. Um casal de idosos se beijando, dependendo do contexto, isso vira motivo de risada, né? Então, isso é um exemplo de preconceito de idade. Na pesquisa piloto, que foi feita com o apoio de alguns alunos, ela foi feita uma coleta de outubro a dezembro do ano passado, com uma amostra por conveniência. Eu ainda não tinha definido bem quais seriam possíveis critérios para o que vai ser feito na tese, então, como a ideia era justamente ver algo do que existe, eu pedi para que esses alunos coletassem tudo que era possível encontrar nesse período. Naquele momento eu julguei ser impossível uma amostra probabilística. Hoje já estou mudando um pouquinho isso, né, professor? Nas últimas semanas, nos últimos dias, aí a gente evoluiu bastante para um critério que vai ser aplicado na tese. Então foi uma amostra arbitrária e essa coleta nessa coleta foram encontrados 38 casos que foram analisados na sequência. E aí foram criadas, a partir daquelas 3 categorias da autora que eu estudei, foram criadas 5. A visão negativa, a visão positiva e o idoso mostrado com tom humorístico, que eram as 3 que ela trabalhou. Uma abordagem neutra, que são situações em que os idosos simplesmente estão lá, mas você não consegue fazer um julgamento se aquilo é bom ou ruim, se eles estão mostrados de forma a valorizá-los ou desvalorizá-los. E um último caso, que são mensagens direcionadas aos idosos, que eu entendi que precisavam ser analisadas de maneira separada pelo perfil dos anunciantes, que eram categorias diferentes que eu já vou mostrar na sequência. E para minha surpresa, só falta um instantinho, professor. Para minha surpresa, apesar disso não ser um olhar quantitativo, mas assim, eu quis entender qual era a frequência, mas para minha surpresa tinha bem mais casos de visão positiva do que negativa. Então, a minha primeira hipótese lá, que eu achei que eu veria muitos casos de preconceito explícito, isso não aconteceu nessa amostra. Por favor. Então, vamos lá. O que tinha nos exemplos de abordagem negativa e o que eu considerei como abordagem negativa? Eu considerei aqui situações de uma aparente exclusão dos idosos em relação ao produto anunciado ou às outras pessoas que apareciam nas mensagens. Então, essa imagem que está ali é um exemplo de um comercial da Avon, de cosméticos, protagonizado por muitas mulheres jovens que vão se reunindo, se encontrando, indo para uma festa, num restaurante e tal, e aí elas estão numa mesa, todas usando cores muito vivas, com um comportamento bastante alegre, expansivo, e lá de longe tem aquela mulher que não é uma idosa, muito idosa, ela é uma jovem idosa,
ou está caracterizada assim. E ela tem uma roupa toda em tons pastéis, um colarzinho de pérola, e ela fica olhando à distância, ela não participa e indiretamente a mensagem é que os produtos anunciados não são para essa pessoa, né? A gente tem aqui então uma exclusão da pessoa e uma caracterização dela de maneira muito estereotipada também. Nos exemplos de abordagem positiva, alguns trazem estereótipos positivos. Então, aquela questão de valorização da experiência, das questões de tradição, de colocar o idoso como protagonista, por ele ser idoso de maneira estereotipada, mas que não é ruim. Então, esse é um exemplo de caso em que o estereótipo não é algo que perpetua preconceitos. Então, tem aqui um tom respeitoso, os idosos não fingem ser jovens, eles não precisam tentar se comportar de uma maneira caracterizada como jovem, mas eles estão integrados a pessoas de outras faixas etárias. Nesse exemplo que está ali, bom, esse é um dos exemplos, né, café com cheirinho de lembranças, isso é uma valorização das experiências e das vivências de idosos. Pode voltar, por favor. Voltar anterior? Por favor. Esse é um comercial de Natura Cronos, que é um creme anti-idade e que é uma categoria que é difícil, né? Como é que você vai falar de anti-idade sem ter alguma carga de preconceito? E eles conseguiram. Então eles mostram, olha, o texto diz: quem define a idade certa para ser você. É uma sequência de imagens que mostram mulheres de todas as idades, desde jovens até idosas, fazendo coisas diversas, né, com uma música e tal. E nesta cena em particular tem uma jovem vindo do lado e essa mulher vindo do outro. E a mulher mais, ela não é idosa também, mas a mensagem é a de valorização, né? Ela tem o cabelo raspado de um dos lados, que é uma coisa tipicamente tida como mais jovem, e a menina mais jovem que está vindo de azul do outro lado passa por ela e vira para olhar, admirando. Então é uma valorização da pessoa mais velha. Por favor, o próximo. Bom, aí a visão caricata, esse tipo de coisa, né? Na imagem de baixo, a gente tem uma mulher que comprou uma batedeira de bolos na Black Friday. E quando chega a batedeira de bolos, ela abraça a batedeira de bolos com uma cara apaixonada por uma batedeira. Absolutamente estereotipada. E na imagem de cima, quem é do Brasil talvez conheça, essa é a Palmirinha, que é uma personagem muito caricata, e ela está ali para dar uma mensagem em nome da cerveja Skol, dizendo: se você for dirigir, não beba. E daí ela segura esse bolo de abrir massa e fala assim: não, eu vou bater em você com um pau de macarrão. Quer dizer, uma coisa incomodamente caricata, né? Assim, se fosse um jovem fazendo a mesma coisa, isso não teria nenhuma graça em nenhum dos casos. E ela mantém aquele estereótipo da vovozinha que abre massa com bolo de macarrão, como uma coisa muito antiga, né? Essa é uma imagem de um comercial de operadora de telecomunicações que fala, não, minto, da NET, de TV, né? De TV a cabo, que diz que está todo mundo multitelando com a NET, usando múltiplas telas. E nesta cena a locução diz: essas crianças, qualquer coisa assim. Quer dizer, se fosse qualquer outra faixa etária, não caberia o comentário dessas crianças. Era uma sequência de pessoas idosas, a câmera vai passando e mostrando todas elas fazendo coisas que todo mundo faz, né? E aí a imagem, junto com essa locução, essas crianças reforçam o preconceito de que eles estão agindo como numa situação não adequada para a faixa etária deles ou algo assim. As mensagens classificadas como neutras, muitas são muito parecidas com essa imagem que está ali, então é a inclusão desses idosos em cenas de família, na maior parte das vezes, não tem nenhum tratamento diferenciado em relação a eles. E as mensagens direcionadas para eles são de produtos, principalmente de serviços, que os anunciantes acharam que são adequados para anunciar para idosos. Então são hospitais, cirurgia de catarata, cemitério e só. Nenhum outro produto. Uma mensagem que dá para identificar como sendo direcionada para o idoso, não tem inclusão de nada de lazer, de nenhum bem de consumo, de automóvel, de nada. E aí eu volto naquilo que eu comentei antes, que os idosos estão entre os grupos de consumidores mais importantes em termos de decisão e em termos de compra, né, de influência e de compra, e eles são absolutamente desconsiderados pelos anunciantes, né? Como conclusões, foram poucos casos localizados, então foram 38 em 2 meses. Claro que, de novo, essa é uma amostra feita por conveniência, porque a intenção não era a busca dos casos, e sim o teste dessas categorias, né, o entendimento das categorias possíveis, mas isso, de certa forma,
já comprovou um pouco a invisibilidade dos idosos nos meios de comunicação e eu estou agora fazendo uma coleta ampliada e continuo comprovando isso. E a diversidade de formas de retratar a terceira idade, eu acho que é talvez até positivo, considerando aquela minha primeira hipótese de que eu veria mais casos ainda de preconceitos. As mensagens que eu classifiquei como neutras, que são aquelas em que os idosos estão lá, mas não dá pra gente perceber nenhum tratamento positivo nem negativo em relação a eles, eu entendo como algo bom para a causa, né? É um avanço, porque o fato de eles serem incluídos já reduz aquela invisibilidade. E a questão das roupas tradicionais, que eu comentei, são estereótipos que ajudam a simplificar o entendimento. Então você coloca uma pessoa que não é muito velha, mas você põe nela uma roupa de velha, e isso simplifica, né? Você consegue reconhecer qual é o papel que ela representa ali. Isso é uma ferramenta, como eu disse, de criação, de elaboração de mensagem publicitária, mas ao mesmo tempo isso reforça preconceitos. O perfil dos anunciantes é aquele que eu comentei, de produtos e serviços que se entendem como direcionados especificamente a esse público, né? Outros produtos que têm públicos mais amplos não fazem mensagens, ainda que esporádicas, que sejam direcionadas aos idosos. Então, por exemplo, o hospital que eu trouxe ali, que era um post de um banner de anúncio de cirurgia de catarata. Nesse mesmo hospital, tinha uma série de outras mensagens de outros tipos de atendimentos médicos que também podem ser usados por todos os tipos de público, e nessas outras mensagens não aparecia nenhum idoso. Na cirurgia de catarata, que daí, claro, essa a gente sabe por estatística que o público principal é o público mais velho, mas nessa aparecia. Então, assim, para incluir aqui, eles excluem de todos os outros, né? E, portanto, esse público não vem sendo valorizado em seu potencial como consumidor. Do ponto de vista do jornalismo, tem sido crescente a quantidade de notícias e reportagens sobre o que vem sendo chamado de a nova terceira idade, né? Os 60 são os novos 40, algumas coisas num tom meio condescendente também, o que eu acho, dentro desse contexto, eu acho muito negativo, mas muitas notícias falando sobre mercado, sobre potencial de consumo, sobre novas oportunidades de negócios para empresas que queiram atrair esse público, mas a população ainda não está totalmente acostumada a enxergar os idosos retratados como pessoas que são ativas, autônomas, produtivas, aptas a tomar decisões de consumo. Então, ainda existe um descompasso entre aquilo que a gente está vivendo em termos de população no Brasil e a forma como a publicidade retrata esses idosos. Acho que esse é o último slide, mas só para contar para vocês, então, o que eu vou fazer a partir de agora. Eu estou fazendo uma coleta com os 10 maiores anunciantes do Brasil ao longo de um ano. Estou caçando as coisas que eles anunciaram, né? Então estou olhando páginas de Facebook, canais de YouTube e estou tentando outros contatos também para fazer a coleta de materiais deles. Só que esses 10 anunciantes são as 10 maiores empresas. Nessas empresas tem Unilever, tem Procter & Gamble, tem Ambev, tem uma série de empresas que tem assim, mais de 100 marcas. Então vai ser um número bem grande de marcas para analisar, e essa vai ser a abrangência do que eu pretendo fazer para a tese, usando esses critérios que eu identifiquei aqui e aplicando numa amostra maior. É isso. Muito bem, então... Então agora, a Helene Nogueira vai falar-nos sobre violência de género segundo o modelo de Kellner, uma análise da série Big Little Lies. Por favor. Boa tarde. Eu queria inicialmente também agradecer o convite e o espaço por estar aqui apresentando. A colega brincou que a gente ia sair do jornalismo e ir para a publicidade, agora a gente vai para os filmes. Eu não sou jornalista, mas me senti muito bem acolhida aqui e agradeço por isso. Na verdade, eu sou psicóloga e estou tentando fazer o doutoramento, eu estou no 2º ano e estou na tentativa de unir essas duas áreas, a psicologia e os estudos mediáticos, mais propriamente dito com o cinema, no caso. Esse trabalho é parte do que eu fiz esse ano. Então eu analisei uma série que eu não sei se vocês conhecem, Big Little Lies. Se vocês não conhecem, vocês vão ter alguns spoilers. Mas, então,
Como eu estava falando, é a apresentação da parte de investigação desse doutorado. Na verdade, o doutorado como um todo, eu vou fazer a análise de 4 produções audiovisuais. Big Little Lies, que é uma série hollywoodiana, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela. Te Dei Mis Ojos, que é um filme espanhol. Sapatos Pretos, que é um filme português. E Jusqu'à la Gare, que é um filme francês. Todos eles têm como pano de fundo a violência doméstica, entre outros problemas, entre outras violências de gênero sofridas pelas mulheres, mas todos eles têm um pouco da temática, tem forte, né? Tem essa temática forte por trás da violência de gênero. E em um segundo momento eu vou fazer a apresentação de algumas cenas que eu já selecionei, a vítimas, homens autores de violência e a profissionais que trabalham com temática. Eu sou psicóloga do Juizado de Violência Doméstica em João Pessoa, na Paraíba, e eu vou fazer esse trabalho, parte desse trabalho, essa coleta de dados, no meu trabalho. Bom, perdão, passa. Esse é o que eu estava falando antes, desculpem. Pode continuar. Aqui é um cartaz da série Big Little Lies. Aqui são as 3 personagens principais, tá? No cartaz ele diz: uma vida perfeita é uma perfeita mentira. E as 3 personagens, elas estão como se elas estivessem no céu, no paraíso talvez, mas as bocas delas estão todas cobertas por nuvens. Então assim, a série passa uma imagem, sim, de mulheres que aparentemente teriam uma vida perfeita, mas elas escondem intimidades, digamos assim, que não são discutidas e que as pessoas não veem o que está passando com elas, e que elas sofrem muito, mas assim, elas lutam também por isso, da forma delas, mas elas não falam sobre isso. Então é uma violência velada, apesar delas lutarem, e a série, ao desenrolar da série mostra isso. É uma violência velada, então elas não falam muito e elas não compartilham muito umas com as outras. Ao desenvolver da série é que elas vão começando a falar sobre. Talvez na segunda temporada vá ter um desenrolar sobre esse falar. Então, esse trabalho... Obrigada, professor. Não, pode voltar. Isso. É uma análise fílmica dessa série, Big Little Lies, sob uma perspectiva crítica cultural. E eu parto do pressuposto de que filmes ou séries tratam-se de produções audiovisuais que são datadas historicamente e também trazem a representação de um contexto social. E, de acordo com Almeida, são uma produção, no cinema como um todo, a produção e a reprodução de significados sobre o mundo. Então, eu vim pesquisar e investigar como que a violência de gênero está sendo reproduzida, está sendo, na verdade, representada no cinema, e como isso afeta, de alguma forma, vítimas, homens autores de violência e profissionais que trabalham com isso. Bom, na análise fílmica, não existe um método universal para análise de fílmicas, de acordo com a Mona Marie, e de acordo com Pena Fria, analisar significa decompor, que significa descrever, e interpretar, estabelecendo as relações entre as partes, que é o que eu estou tentando fazer com essas 4 produções. Pode passar. Não, perdão. Então, a série Big Little Lies é uma série hollywoodiana. Ela foi produzida pela HBO. Ela é baseada em um romance homônimo da Liane Moriarty. E o que me chamou a atenção para eu analisar essa série é que é uma equipe de produção com composição significativa feminina, ou seja, se trata de um olhar feminino sobre um problema que as mulheres sofrem. Então não é um problema feminino representado ou produzido por homens, mas há um nosso olhar. Foi lançado em 2017, na verdade tem uma primeira temporada com 7 episódios e há uma previsão da estreia da segunda temporada em 2019. Bom, as personagens principais são todas mulheres, e há uma perspectiva feminina de relações familiares, de problemas como a violência doméstica, estupro, assédio sexual, maternidade e jornada de trabalho. Então, como eu tinha falado anteriormente, essas 4 produções audiovisuais, eles mostram problemas em geral da violência de gênero, mas eu escolhi trabalhar pelo viés da violência doméstica, mas essa série trata de diversos problemas. E a Witherspoon, que é uma das produtoras executivas, a Reese Witherspoon, e que também ela é atriz da série,
ela diz: nós precisamos ver experiências de mulheres reais, mesmo que isso envolva violência doméstica, assédio sexual, romance, infidelidade ou divórcio. Bom, a série Big Little Lies ganhou 4 Globos de Ouro. A participação das atrizes, houve uma participação em massa dessas atrizes na premiação, em nome dos protestos e pelas denúncias de assédio sexual em Hollywood, que isso aconteceu em 2017, talvez todos vocês tenham acompanhado, e há uma maior visibilidade de um problema antigo, que é a violência doméstica, e agora por um cinema hollywoodiano. No método, eu me baseei em alguns estudos em que eu pesquisei. Um deles é um estudo sobre um filme que eu também vou estudar e que eu também vou me debruçar sobre ele, que é o filme de 2 anos. Quem fez foi Ana Catarina Pereira. Ela é uma professora, doutora aqui de Portugal, e ela fez o doutorado dela sobre o cinema e o olhar feminino. E ela fez esse artigo, que ela fez uma reflexão teórica sobre os valores do filme e um diálogo sociológico com as análises dos traços cinematográficos presentes. Além disso, eu peguei uma autora do Brasil, em que ela fez uma análise crítico-cultural da série Grace and Frankie, a partir dos temas culturais apresentados. Eu também me utilizei de uma perspectiva de crítica de Kellner, que faz uma análise da produção de uma conjuntura histórica, com análise dos elementos estéticos formais e a relação com a sua obra. E eu também me utilizei, ou estou tentando me utilizar, de fotogramas, que é de acordo com o Fenafrio 2008, que parte para uma reflexão teórica do tema. Então, a partir de... eu vou falar um pouquinho do enredo da série e vou mostrar para vocês algumas cenas da série e discuti-las de acordo com a violência de gênero. Pode passar. Perdão, volta. A série ela começa com o fim da história, então mostra um assassinato que acontece em uma festa beneficente da cidade de Monterey, na Califórnia, que é uma cidade relativamente pequena nos Estados Unidos, e mostram como as pessoas se comportam diante desse assassinato. E logo depois mostra-se o início do filme e o início do desenrolar, que mostra como chegou até aquele assassinato. Que mostram como as personagens principais, que vão ser Madeline, Jane e Celeste, que são mães de crianças que estudam juntas nessa escola em que houve a festa e que houve o assassinato. E entre essas duas histórias, porque vai alternando entre o fim, o começo, vão sendo colocados comentários que na verdade seriam como se fosse o depoimento de pessoas que estavam na festa, depoimento policial, e eu posso perceber muito essas interrupções como comentários sociais, como julgamentos sociais que se fazem da vida de pessoas e que a gente não conhece, mas que é o tempo inteiro repassado isso como uma vida perfeita e não tão perfeita, mas que ninguém sabe o que está por trás daquilo. Aqui são as personagens principais, a Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shane Woodley. Eu nunca consigo falar o nome dela direitinho, mas é a Jane, a Madeline e a Celeste. A Madeline ela é mãe de 2 filhos, Abigail, que tem 16 anos, e Chloe, de 7. Abigail ela é filha de Madeline e Nathan, que atualmente é casado com outra mulher, mas que é amiga de Abby, então há uma tensão do ar, digamos assim. Ela trabalha voluntariamente no teatro, mas ela não se reconhece como possuidora de uma carreira profissional. Eu estou falando isso muito mais pela questão dos outros problemas femininos que perpassam na série. Teve dificuldades por ter sido mãe solo, entre aspas. Eu escolhi esse nome para não colocar mãe solteira, justamente porque ser mãe não significa ser casada ou ser solteira, mas vai para além disso. E tem mágoas de Nathan por ele ter abandonado a filha e ser um bom pai para uma outra filha. Jane, ela é contadora, mãe de Zig e é nova na cidade, também é mãe solo, entre aspas. Veio à cidade em busca de uma nova vida e em diversas cenas mostram lembranças que lhe remetem à angústia, que ela quer esquecer aquela cena, mas que no desenrolar da série ela vai conseguindo falar sobre isso e ela revela que ela foi estuprada e Zig é filho desse estupro. Celeste, ela é mãe de 2 gêmeos, Josh e Max. Ela é advogada, mas ela não exerce a carreira e ela era uma advogada brilhante, como mostra no decorrer da série. Ela é casada com Perry, que vive um relacionamento, digamos, abusivo, e ela está inserida em um ciclo de violência, um ciclo de violência doméstica e em um relacionamento extremamente violento, na verdade, que se mostra abusivo no início, mas que no decorrer das cenas nós vemos que é
um relacionamento extremamente violento. E são 3 personagens que têm, aparentemente, uma vida perfeita. São mulheres ricas, que moram próximo à praia e que têm diversos atributos de uma vida perfeita, mas que, na verdade, passam por todos esses problemas, e a Celeste é uma delas. Eu vou me deter muito mais nela. Eu vou falar um pouquinho, só esse slide, sobre o ciclo da violência doméstica, para depois relacionar com as cenas. Na violência doméstica, de acordo com Walker, em 1979, e esse ciclo da violência ele vem sendo estudado desde então, ela foi a primeira autora a falar sobre isso. Há, na verdade, num relacionamento abusivo ou violento, há 3 fases. A fase da atenção, em que é a fase em que há bastante presença, em geral, de violência psicológica, entre aspas, menos graves. Tá? E há uma certa tensão no ar, e ela é muito caracterizada pelo medo feminino. Medo do que vai acontecer a seguir. A segunda fase do ciclo é uma fase da explosão da violência, em que geralmente ocorre ou uma violência psicológica mais grave, entre aspas, ou a violência física em si. E depois da fase de tensão, em geral, há a chamada fase de lua de mel, em que é caracterizada pelo pedido de desculpas, pelo choro, pela promessa de mudanças e com flores e diversos outros presentes em romance, e que geralmente nos mostram um casal que vivem bem e nos fazem pensar e olhar que casal perfeito, mas ninguém sabe o que está por trás daqui. Nessa cena, é uma cena do primeiro episódio já, em que eles estavam discutindo sobre os filhos. Então, há uma primeira parte em que mostra ele como um bom pai, digamos assim. Ele está contando histórias para as crianças e está perguntando como é que foi o dia deles, e está relacionando com a vida dele com a vida da mãe deles. Então é uma fase, uma cena em que a gente ainda não conhece esse Perry, esse autor de violência, e a gente enxerga ele como um homem bom, como um bom pai, como um cara que tem uma vida perfeita com a mulher dele e com os filhos. E logo depois eles começam a discutir porque os filhos falaram que teve uma cena de abuso na escola em que uma menina foi agredida. Uma criança da escola tinha sido, em uma brincadeira, como é passado, ela tinha sido tentativa de enforcamento por uma das crianças. E aí uma das crianças apontou que teria sido Ziggy, que é filho da Jane, que é fruto de um estupro. Então, e aí ele diz que não quer que os filhos dele andem com esse Ziggy, porque o Ziggy pode ser um cara, uma criança perigosa, né? As crianças têm 6 ou 7 anos. E ela diz que não, que aquilo é ridículo, porque não faz sentido afastar crianças por uma suspeita. Afinal de contas, são crianças. E ele discute com ela, e ela, no meio da discussão, ela simplesmente se levanta e vai trocar de roupa, e ele pega violentamente no braço dela. E é nessa hora que a gente olha e diz assim, o que é que está acontecendo? Pelo menos eu, enquanto psicóloga, que já trabalho com isso há algum tempo, eu já olho e digo, o que é que está acontecendo? Não era esse o script, né? E ela só disse pedir para tirar as mãos. Eu coloquei legenda para facilitar a compreensão. Aqui é uma cena de violência, em que seria talvez a explosão da violência, em que no segundo episódio eles voltam a falar sobre isso, a questão anterior da discussão, e ele se exalta bastante durante a discussão e empurra ela e bate, enfim, há uma cena mais violenta que tem por trás. E o curioso dessa cena é que logo depois eles fazem sexo de uma forma extremamente apaixonada, violenta e ao mesmo tempo amorosa. Então, e ele pede desculpas junto a isso e logo depois eles iniciam um ato sexual. Então, é uma cena que se caracteriza muito pela tensão, pela explosão da violência e logo depois por uma lua de mel muito impactante. E ela sai à noite para jantar com a Madeline, para conversar sobre problemas do casamento da Madeline, e em nenhum momento ela toca, porque ela não enxerga como um problema, ela enxerga como brigas de um casal apaixonado. E ela relata isso. E quando ela chega em casa,
ela recebe esse cartão, tem um pedido tem flores, tem um pedido de desculpa, e a cena retrata dizendo que foi entregue à noite, que é o dobro do preço, então o cara se esforçou mais, e ele diz, eu vou ser mais do que você pensa. Logo depois ele chega de viagem e eles estão discutindo mais uma vez sobre os filhos, e é uma coisa que me chamou muita atenção porque ele diz, você decide as coisas sozinho do filho, dos nossos filhos, mas em nenhum momento ela decide as coisas sozinha, e ela tá falando, e ela tem que decidir pequenas coisas porque ele viaja o tempo inteiro. Então são coisas simples do tipo, vai ou não vai para uma festa infantil ao invés de uma viagem. Mas em nenhum momento quando ele chega, ela conversa com ele e ele se sente como se fosse na insegurança dele, como se ele estivesse sendo colocado de lado. E aí ele começa a discussão, e nessa discussão em geral, a atenção, a violência, e nessa cena ele toca no braço dela de forma bem agressiva, bem violenta, e há uma ameaça da vítima que acontece muito, em que ela diz, se você tocar assim de novo, eu deixo você. Porque já há uma percepção da violência, mas ela não consegue sair disso. E aqui é uma cena em que os dois vão para uma terapia de casal, tá? Então a psicóloga tenta trabalhar isso com eles, na verdade essa é a primeira cena em que eles estão na terapia, a psicóloga tenta conversar com ela e tenta perceber o que é que está se passando, e ela nega o tempo inteiro a violência. A psicóloga percebe que tem alguma coisa errada pela insegurança demonstrada dele, que é muito forte, e ele diz assim, que na verdade há um pouco de violência, mas ele caracteriza isso porque há um limite entre a paixão e a raiva. E aí ele descreve essa violência, ele descrevendo a violência dele, você nunca vai enxergar como violência, porque ele descreve como um casal apaixonado que discute, mas que logo depois fazem sexo de forma violenta e amorosa. Então, ele descreve muito entre a paixão, entre o limite e a raiva. E algo que acontece muito nele pela negação da violência, mas principalmente nela, porque ela não diz em nenhum momento que ela está sendo agredida fisicamente. Até que a psicóloga percebe, por outras coisas, que ela não fala, e aí é que ela começa a falar sobre isso. Violência doméstica e as crianças. Essas cenas já são nos últimos episódios, acho que, se eu não me engano, no último episódio já, em que ele tá batendo de forma violenta nela, mas se vocês me permitem fazer uma análise que ainda não foi feita nesse trabalho, o cinema hollywoodiano, de certa forma, maqueia muito, entre aspas, a violência, em comparação com o cinema europeu, talvez. Então, principalmente com o cinema português, do Sapatos Pretos. Então, Sapatos Pretos mostram cenas muito cruas. Enquanto em Big Little Lies nós temos cenas muito mais maquiadas, que mostram ela roxa, mas não mostram a cena em si, não mostram a violência em si. E nessa cena ela tinha apanhado de forma violenta, mas só mostra a reação dela, e ele dizendo, você só perdeu o fôlego, que é mais uma vez a negação da violência, e o filho deles aparece e diz, mãe, a gente tem que sair. E ele corre e diz para a criança, né, mamãe não está se sentindo bem. Né? Como se fosse uma tentativa de maquiar aquela violência para as crianças. E uma das coisas que me chamou a atenção, assim, no final da série, a gente descobre que a criança que agrediu a menina lá no início foi um dos filhos dele, um dos gêmeos. Temos que terminar. Certo. Eu vou passar rapidinho, tá? Então, assim, a discussão, Perry e Celeste passam a imagem de um casal perfeito. Perry é carinhoso, pai presente, romântico. Os abusos psicológicos de Perry sempre são vistos como cuidado, e eles foram afastados do trabalho, dos amigos, da família, e eles estão todos disfarçados de cuidado. E as crianças na reprodução da violência doméstica, que era o que eu tinha falado, no final da série a gente descobre que o Josh era quem tinha agredido, e a menina não falava porque ele dizia, se você falar pra alguém, eu te mato. E uma das cenas, pode passar, em que a Celeste está discutindo isso com o marido, ele diz, vamos conversar com ele. E ela diz, e a gente vai conversar sobre o quê? A gente vai dizer que não se trata uma mulher desse jeito?
E a série contribui para uma discussão do problema e para a sua desmistificação. Mostram vítimas, mulheres brancas, ricas, bem-sucedidas profissionalmente, mas ainda assim inseridas em um ciclo de violência em que geralmente o espaço que a gente tem, a imagem da representação de vítima nunca é uma mulher rica, bem-sucedida, branca e com uma carreira. É sempre a mulher, o negra, o pobre, enfim, que está em um contexto de violência muito maior. Pronto, acho que é isso. Desculpa a pressa, obrigada. Muito bem, e agora então, para terminar, a Jeane Sousa. Qual é o seu? Qual é o seu? Diga ao professor Jorge Pedro. Está com o meu nome aí, professor. Desculpe. Jeane Sousa, tem o nome Jorge. Nem estou vendo aqui. Não? Estou a ver. Tu está vendo na tela? Não estou vendo. Então a Jeane Sousa, que justamente vai falar sobre esta questão do estupro da mulher como notícia, o posicionamento discursivo de 2 jornais impressos brasileiros. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero agradecer o convite do professor Jorge, do professor Rui. O meu tema do doutoramento é o estupro da mulher como notícia e o posicionamento discursivo dos jornais impressos brasileiros. Nesse primeiro ano, eu me fixei mais no levantamento empírico mesmo dos jornais. Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer como elemento agora desses dados. Jorge. Desligou o monitor. Está cansado. Eu fiz o depois Tem um controle Ele mexeu lá dos cabos. Tem um controle. Ele mexeu aqui direto. Não foi aqui. Não é aqui. Acho que dá para fazer. Não, ele está com sinal aqui. Precisamos de um técnico, Jorge. Não é o cabo, é Estes jovens aqui podem ajudar, não? O que é que se passa, professor? Ajuda ali o professor Jorge a ver se resolve ali esta geração digital, sabe? Eu acho que é só mesmo uma questão de mexer, como não está. É mexer. Ana, não se importa, chama a Ana, por favor. A Ana. Ana, pode tentar ajudar-nos aqui, Ana. Aquilo apagou. Obrigado. Ele tem energia, que aparece ali o sinal também, não é só para vestir. Já está a ver. Nem com o canal. Eu acho que ele se calhar só aqueceu com esses dois ocupados. A gente consegue fazer isso sem aquele aparelho?
Sim, eu posso colocar no pendrive. Só para seguir os dados. Só para seguir os dados. Elaine, tô que tá do lado aí. Deixa eu pendrive. Pessoal, você não viu, ó, apareceu uma mensagem que ia dar uma extensão para as ciências Aí apareceu, foi essa Olha, estou aqui na sala de pós-graduações. Sabe o exercício que o visor Tirar o pendrive uma aí. forma específica de ligar? Então estava a funcionar e entretanto desligou. Ele tem meia bateria. Parece que entrou demais, avisou que ia Tem aí pé? Eu vou pegar. Jorge, a pen só para fazer a partir daqui agora. Então, Pronto, eu vou ver então. Vou tentar ver. No computador. Ok, está bem. Eu vou tentar ver então. Está bem. Até já, obrigada. se calhar vai ter de concluir a comunicação sem o PowerPoint. Tem imagens? Não. Só tem esses dados. Melhor continuar. Então, Giane vai prosseguir sem aqui o PowerPoint, uma vez que não funciona, mas não há problema, faz favor. Aqui. Deixa eu só me situar aqui. Tá? Bom, Eu peço a vossa atenção para a apresentação da Giane. como eu estava falando, vou fazer o estudo, né, nos jornais impressos brasileiros sobre o estupro. E aí, no meu entendimento, essa pesquisa ela se torna relevante e importante, porque os casos de violência sexual, mas direcionado ao estupro, ele é um problema de saúde pública no nosso país, onde 85% das mulheres temem a violência sexual. Eu moro na região amazônica, no Pará, em Belém, e é a segunda capital com o maior número de denúncias no Disque 181, que é o Disque Denúncia, né? Que é oferecido pelo Ministério da Saúde e Segurança. Essa é uma fonte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2017, esse mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa para saber como a sociedade em si vê o estupro, né? E para 30% dos homens brasileiros, a mulher usa roupas provocativas e não pode reclamar se for estuprada. Para 42% dos homens, a mulher que se dá o respeito não é estuprada. E 33,3% da população brasileira, e aqui tanto homens quanto mulheres, acreditam que a vítima é culpada no caso do estupro. Então, um olhar que uma sociedade que tolera, que tem esse perfil, que tem esse olhar, já diz muito, né, que sociedade nós vivemos. O meu levantamento vai ser de 2013 a 2017. Em 2013, nós tivemos 50.320 estupros registrados, onde 35% das vítimas de estupro costumam relatar o episódio às polícias, seguindo pesquisas internacionais. Assim, é possível que o Brasil tenha convivido no ano de 2013 com cerca de 143 mil estupros. Essa é uma fonte do Sistema Nacional de Estatística e Segurança Pública e Justiça Criminal do Brasil. Mas nós temos o INPE, que é, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que indica que apenas 10% dos casos são notificados. Então, estima-se que no mínimo 527 mil pessoas sejam estupradas no ano no Brasil. E aí eu vou estruturar a minha tese através, primeiramente, de um capítulo teórico, conceitual, trazendo a construção do corpo feminino, permeando
trazendo desde lá da Grécia Antiga, mas não me aprofundando, né, de alguma forma nesses períodos, até porque se a gente for pegar um pouco do viés religioso, a gente vai entender que a mulher é a culpada, vamos dizer assim, de todas as desgraças do mundo, porque foi expulsa do Éden, né, junto com Adão, do paraíso perfeito, onde ela foi comer a maçã. Então a gente já começa, a partir desse momento, pelo esse viés religioso, ter um posicionamento desse corpo feminino na história. Falar um pouco sobre o sexismo, né, também. Permear com o estudo da Judith Butler sobre a igualdade de gênero. Violência, trabalhar a violência, todas as formas de violência e, claro, se adentrar muito mais a questão do estupro. Esse será o nosso capítulo teórico. Seguindo nesse mesmo raciocínio, a gente vai trazer a questão da legislação brasileira, a Lei Maria da Penha, né, desde 2006, o que isso mudou no cenário jurídico brasileiro, qual foi a importância que tem essa legislação no nosso país. Lembrando também que o estupro passou a ser um crime hediondo em 2008, na reformulação do Código Penal, e mesmo assim a gente tem esses números absurdos. Então, como é que se dá esse enquadramento sobre a violência contra a mulher dentro dessa legislação, trazendo à tona a questão dos dados oficiais sobre violência. O segundo capítulo, a gente, pensando como a mídia transmite a notícia desse crime, né? Como é que ela traz na sua manchete, nas suas fotos, como é que ela permeia esse discurso da violência contra a mulher, né? Se há imparcialidade, se não há. E aí eu escolhi 2 jornais, um a nível nacional, que é a Folha de São Paulo, e um a nível regional, que é o Liberal, que tem uma tiragem, né, bem relevante tanto no estado do Pará, que ele pega ali toda a região norte, Pará e Amapá, basicamente são mais fortes, e a Folha de São Paulo, lembrando que são apenas jornais impressos. Não vou trabalhar com a parte digital da Folha de São Paulo nem do Liberal. E aí, nesse segundo capítulo, vou trazer a apresentação desses dados, permeando essa análise do discurso dentro dessas reportagens, saber até que ponto ele está apenas fazendo uma descrição dessa notícia, né? Ou se ali a gente já encontra ali um discurso de cultura do estupro, né? Sobre gênero, violência, sexismo, misoginia. Então é como que a gente vai trabalhar e como é que a mídia vai trazendo essa notícia da violência contra a mulher, no caso o estupro. E aí no terceiro capítulo, claro, fazer a análise criteriosa dessas reportagens através da análise do discurso. No levantamento dos jornais que eu fiz sobre a Folha de São Paulo, trabalhei apenas com um caderno cotidiano que vem trazer as manchetes, deixando de lado qualquer outro tipo de reportagem, como colunas ou mesmo comentários. No ano de 2013, eu encontrei 38 reportagens, 2014, 31, 2015, 18, 2016, 27, 2017, 11. Pela quantidade que a gente vê em registro, né, é um número bem pífio, vamos dizer assim, totalizando 125 nesses 5 anos. E aí a gente já tem um outro olhar também, como é que a mídia vê essa violência, né? Já que ela não noticia, já que é de forma velada. Na região norte, com o jornal Liberal, em 2013 eu encontrei 100 reportagens, 2014 51, 2015 40, 2016 41, 2017 37, totalizando 269 reportagens, pegando os 2 jornais, um total geral de 394 reportagens que eu pretendo analisar no doutoramento, né? E minha hipótese é se nessas reportagens, nessa apreciação midiática sobre essa temática, se essas considerações de igualdade, gênero, violência, do estupro, né, se há uma atitude culpabilizante ou não quando traz a reportagem sobre essa vítima.
se ela é culpabilizada, como eu trouxe aqui nesses dados oficiais, né, nessa pesquisa, onde diz que se ela está com uma mini saia, se ela está com uma roupa provocante, ela está causando o estupro, né? Então ela é culpada por esse estupro. E aí é isso que eu pretendo permear durante o doutoramento e como que a mídia vai influenciar ou não nesse discurso a cultura de estupro no nosso país, no Brasil, no caso. Obrigada. Muito bem, então agora ainda temos tempo para que possa haver algum debate sobre estas 3 apresentações. Só queria reiterar, pedir desculpas à Giane por ter falhado ali o PowerPoint, mas também dizer-lhe que há muitas mais teses de doutoramento produzidas sem PowerPoint do que com PowerPoint. Portanto, o problema não é grave. Antes, contudo, de passar a palavra a quem quiser intervir, naturalmente só queria fazer 3 observações que gostava naturalmente que fossem entendidas como observações construtivas sobre aquilo que eu vi. A minha primeira observação em relação à apresentação de Cristiane, em relação a um ponto que a Cristiane disse, que a determinada altura disse, o investimento é uma construção social. Eu percebo que hoje esta ideia da construção social, de certa forma, põe completamente de lado a biologia. Agora, podem ter certeza que eu estou a ficar sem cabelo, não por construção social, mas por biologia. E, portanto, eu gostava que atendesse ao facto que o envelhecimento é, naturalmente, também uma questão biológica. Sem dúvida. Relativamente à Elaine, desculpe, mas eu o que vi mais foi uma coisa meramente descritiva e muito pouco conceptual. A Elaine o que fez aqui foi uma descrição de passagens da série sem que nós tenhamos percebido exatamente o que é que vai fazer no seu doutoramento. No que diz respeito à Giane, o meu alerta é uma coisa que nós também temos aqui em Portugal, é que é preciso verificar se o estupro tem aumentado ou se tem aumentado as denúncias das vítimas. Não é? Sim. Portanto, nós, por exemplo, aqui em Portugal, discutimos esta questão. Há mais violência doméstica ou há mais declaração de violência doméstica? Portanto, é preciso ter cuidado do ponto de vista metodológico sobre essa questão. Feitas estas observações, naturalmente, que, insisto, são observações meramente construtivas, gostava que dissessem alguma coisa sobre o que aqui foi dito. Faz favor, então, Nilton. Cristiane, é só uma provocação. O mercado publicitário, que inclui o idoso, porque vê nele um grande potencial consumidor, é o mesmo que o exclui, por exemplo, do mercado de trabalho, o exclui de outras oportunidades. Concorda com isso? De alguma maneira, a sua tese passa por essa comparação? Eu não... Ou eu estou errado? Eu não entrei nessas questões relacionadas a espaços de trabalho. Isso é uma outra, acho que isso renderia uma outra tese, né? Todas as questões de reforma trabalhista, por exemplo, e mesmo de quanto as empresas e os espaços de trabalho estão dispostos a receber esses idosos. Mas, assim, o meu palpite, sem nenhum embasamento, sem nenhuma pesquisa, é de que eles são excluídos de tudo, né? Inclusive desses espaços, que é algo que vai precisar ser mudado ao longo do tempo. Assim, algo precisa acontecer com uma população que vai crescentemente envelhecendo. A gente pode pegar como referência o que acontece na Europa, que já são países que já envelheceram, né? E que tem esse assunto é muito mais presente aqui na Europa do que lá no Brasil. Lá ainda não que seja um assunto, não é uma novidade completa, mas ainda é algo que se discute muito pouco, pensando no que vai acontecer em termos de mudança demográfica nos próximos anos. Em 2050, o Brasil vai ser o 6º maior país do mundo em número de idosos. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Eu sou advogado da área trabalhista e proteção. Não existe nenhuma política de proteção ao idoso, existe política de proteção trabalhista, na legislação. A mulher, ao deficiente, sim, ao adolescente, à criança, mas nenhuma proteção. Interessante isso, interessante. Deixa eu só complementar aqui com relação às questões biológicas. Quando eu digo que é uma construção social, eu li um estudo que fazia uma comparação que era assim, a partir de quando as pessoas de determinados países consideram que alguém envelhece. Em países em que há uma valorização do idoso, há um julgamento diferente
daquilo que acontece em países onde há mais críticas e mais preconceitos contra os idosos. Então, na Escandinávia, as pessoas, eu não vou lembrar do número exato, mas assim, a pessoa é tida como idosa a partir dos 67, 68. Ela é jovem até 30 e pouquinho e é idosa depois dos 67. Então, tem um grande período de vida adulta, nem jovem nem idoso. Na Grécia e em Chipre, que são países que valorizam muito a juventude, eles dizem que a pessoa é jovem até os 52 e idosa a partir dos 60 e qualquer coisa, então 60 e pouquinho. Então, assim, você vai jovem quase uma vida inteira, daí você tem um pedacinho, menos de uma década de idade adulta e daí você já é velho, né? E isso demonstra mais um preconceito, né? No Brasil foi feito recentemente um outro estudo que perguntava para as pessoas assim, que idade você diria que você tem se você não soubesse a idade que tem? Quanto mais velha a pessoa, mais distante é a idade que ela diria que ela tem. Então, assim, a gente tem preconceito, né? Assim, eu falei aqui que é horrível ter preconceito. Esse preconceito a gente tem. O que não dá é para ficar reproduzindo isso em discursos oficiais de marcas, né? Ou dos jornalistas também. Eu gostaria de, a sua pesquisa, por total desconhecimento, me perdoe se eu entrar em alguma questão delicada, mas no jornalismo tradicionalmente se opta por não noticiar suicídio, por exemplo, por uma questão de que isso poderia... Há algum tipo de recomendação nesse sentido no trato de estupros ou não? O ideal, ou a literatura, ou as pesquisas, os estudos dizem que o ideal é que se denuncie, inclusive, mediaticamente. Não existe, eu particularmente ainda não me adentrei nessa seara. Né? O que a gente vê noticiar muito agora é o estupro coletivo. Né? Estupro coletivo de final de 2016 para cá, é uma área que a gente, nas reportagens que eu levantei, fala muito sobre estupro coletivo, né? A cada 2h30 ocorre o estupro coletivo no Brasil e estupro normal a cada 1h30, a cada hora. Então, assim, estou sendo noticiado muito até por causa da mídia, noticiou aquele caso emblemático que houve no Piauí, né, onde com a morte das adolescentes que foram empurradas do penhasco, e também no Rio de Janeiro com a adolescente com os 30 homens, né? E eu não pretendo analisar a violência de crianças e adolescentes apenas de mulheres, sobre estupro de mulheres adultas, né? Não vou entrar nessa área de criança e adolescente porque aí vai dar dados muito altos. Você conseguiu relacionar se aumentou as manchetes, as reportagens com os dados estatísticos? Você viu se tem algum... Não aumenta. O que é porque eu vou fixar nas notícias impressas, né? Houve um aumento muito nos portais digitais, mas eu não vou trabalhar esses dados. Nos portais digitais, sim, aumentaram significativamente, mas nos impressos, não. E você pretende fazer uma análise discursiva mostrando que esse aumento pode estar relacionado com a agenda que a gente está tendo aí de estudos sobre violência? Eu não vou adentrar nos dados digitais, né, professor? Vou ficar só nos dados impressos mesmo. Jane, essa pesquisa impressa, quais são os meios que você busca isso? Os jornais disponibilizam? Eu fui na Biblioteca Pública, Tancredo Neves, em Belém do Pará, que disponibilizam lá os jornais e cataloguei essas coisas. Você conseguiu catalogar 5 anos de jornais? Sim, do Liberal e do Folha. Você tem um banco de dados, então? Sim. Eu acho que é o que se deu mal, não está em banco de dados. Tem os jornais impressos. Os jornais impressos. Jornais impressos. A Folha tem uma plataforma, mas a do Liberal é muito ainda modesta. Da Folha é digitalizada para você? Tem as duas, tem tanto a digital quanto a impressa no acervo dela. Né? Lá não, lá foi... No Liberal é mais na coisa, e aí eu no aplicativo do celular, no Skyscanner, eu escaneei. E aí eu tenho aqui todos guardadinhos. Diga. Para a colega diga. João Pessoa, que também eu sou, não sei se
pode ajudar ou não, melhorar ou completar, não sei, não estou aqui para julgar, é a questão da criança que nasce do estupro, né? Sim. Então, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que hoje é psicólogo, doutor na psicologia, e foi de um estupro. Então, é uma criança que nasceu, que a família aceitou com muito amor e não gerou uma criança violenta. Não sei se seria interessante ver, talvez você pesquisar, as crianças, os filhos dos estupros, como foram e como estão até hoje, talvez não sei se enriquecia ou não sei se é tua linha, né? Mas eu pensei nessa sugestão. Na verdade, assim, como eu não, acho que eu não consegui passar muito bem, como você chamou a atenção, mas assim, a minha tese vai se tratar da análise de 4 filmes, 4 produções audiovisuais, um deles é a série Big Little Lies. Eu só apresentei essa análise, mas vou fazer a análise e vou comparar e investigar como as produções audiovisuais estão falando da violência de gênero, e principalmente da violência doméstica, em que a mulher é vítima e que o homem é o autor da violência. Então eu não vou me deter em estupro, mas principalmente em uma relação de violência doméstica, em que é uma relação afetiva entre o homem e a mulher em casa, e que em algum momento há a violência. Aí eu vou analisar nessas 4 produções audiovisuais como é que se dá essa representação e como as vítimas, os autores da violência doméstica e os profissionais que trabalham com isso percebem de alguma maneira essas cenas, que eu vou montar sketches com cenas já selecionadas, algumas delas eu passei aqui, e eu vou passar e vou discutir com elas o que é que elas percebem, o que elas sentem ao ver aquelas cenas, e fazer análise de conteúdo disso. Mais como sugestão, tem um grupo na Unicamp, no IEL, que é Instituto de Estudos Linguísticos, onde eu fiz a análise de discurso lá, doutorado, que tem um grupo chamado Mulheres em Discurso, que é a professora Mônica Zocco Fontana, que é líder do grupo, e que tem muitos trabalhos em relação à violência, né? E pode ajudar, e eles têm muita análise fílmica lá também. Então, talvez, passando por lá, você consiga conversar, né? Ver alguma coisa que pode te ajudar na tua tese. Porque eles têm um trabalho muito interessante sobre isso. Claro que é um discurso diferente do discurso que a gente está vendo aqui, a análise do discurso, de linha francesa, mas pode, de alguma maneira, ajudar na atribuição da tua... Eu agradeço o trabalho. Para a Giane, eu estava pensando aqui, se eu estivesse fazendo uma pesquisa análoga à sua, né, comparando a produção do jornalismo impresso num período como esse, de 2013 a 2017, especialmente no caso da Folha, assim, que sou leitor do jornal, tem, acho que, 2 movimentos contextuais bem importantes que podem, de alguma maneira, influenciar o teu corpus ali. O primeiro é o esvaziamento das redações, né? Então, não é uma coisa que começou em 2013, mas de lá para cá, certamente, houve esse movimento de demissões de jornalistas, as redações estão menores e, ao mesmo tempo, de canalização de conteúdo por meio digital. Você explicou que não vai entrar nessa esfera, acho uma opção super legítima, mas acho interessante dar uma olhadinha nisso, sabe? Talvez a Folha também ela publiciza os princípios editoriais e os direcionamentos de cobertura, talvez seja interessante analisar também. É algo não é só para ter esse alerta de que eventualmente uma queda na cobertura pode ter alguma relação, acho que isso de forma alguma explica esse fenômeno que você está observando, mas pode ter alguma relação, algum resquício, né, para a amostragem que você está coletando. Então, acho que é uma preocupação que, né, se eu estivesse na tua posição, eu teria. Ok, obrigada. Mais alguma questão? Muito bem, então sendo assim, Jorge. Deixe-me só dizer, antes do professor Luís Estrada encerrar o painel e também o nosso evento, quero reiterar os meus agradecimentos pela participação de todos, dizer que no próximo ano, se tudo ocorrer
forma que pode ser previsível. Eu conto organizar um novo dia de jornalismo e estudos mediáticos, com certeza em julho, coincidindo com o doutoramento intensivo, que é quando temos mais alunos, quer alunos regulares, quer aqueles que vêm para reuniões com os orientadores, etc. E, portanto, gostaria desde já de convidá-los e, de certa forma, convocá-los, caso haja um novo evento, a participarem, a não participarem. Queria também recordar que temos uma festinha de despedida para quem quiser participar no domingo às 6 da tarde. É aberto a todas as pessoas da especialidade de jornalismo e estudos mediáticos, do mestrado em jornalismo, e podem levar também quem quiserem, familiares, amigos, mas é da nossa especialidade. Temos que também criar um certo espírito de grupo e de uma certa fomentar a sedimentação de uma certa identidade. Já temos gente suficiente para isso. E portanto, às 6 da tarde, no bar daquele relevado das Oliveiras, em frente à Torre dos Clérigos, quem quiser aparecer para tomar um copo, na base cada um paga o seu, não há aqui ninguém convida agora. Portanto, na base cada um paga o seu, serão muito bem-vindos e teremos a oportunidade de nos descontrair num outro ambiente e de recordar os bons momentos aqui passados. E, fora isso, muito obrigado a todos pela participação. Agora passo a palavra ao professor Estrada, penso ao painel e o evento. Subscrevo aquilo que disse o professor Jorge Pedro Sousa e reitero a importância... Peço desculpa, só mais uma coisa. Também não se esqueçam que, se tudo correr conforme esperado, conto a organizar no próximo ano mais um volume do Jornalismo e Estudos Mediáticos Memórias, neste caso será o número 2, e também, isto é exclusivo para os estudantes de doutoramento, doutores, pós-doutorandos, pós-doutores na nossa área, em jornalismo, não é para os mestrandos, peço desculpa, mas desde já também deixo um convite, caso saia a chamada de trabalhos, que será devidamente publicitada, nomeadamente no nosso grupo do Facebook e por outros meios que eu possa encontrar, designadamente o e-mail, mas pode-me falhar alguém. Portanto, melhor é mesmo irem seguindo as publicações do nosso grupo no Facebook. No próximo ano, conto a organizar um novo volume e, portanto, também desde já convido todos os presentes a participarem com um capítulo, exceto os mestrandos. Peço desculpa. Obrigado. Então, dizia eu, reitero a importância deste dia e a importância destas intervenções aqui. Esperemos que se mantenha, de facto, para o ano e nos próximos anos. Eu tenho a experiência disto. Eu, quando fiz o meu doutoramento, passei por uma prova desta natureza e recebi críticas duras, sempre positivas e sempre construtivas, que me permitiram perceber o que é que eu estava a fazer bem, o que é que eu estava a fazer mal e por onde é que tinha que seguir a minha tese. E, portanto, eu acho este modelo fantástico e acho que, em bom tempo, o professor Jorge Pedro se lembrou de fazer isto e, portanto, merece o nosso agradecimento e o nosso aplauso final. Já agora.